Olá, muito prazer. Eu sou o Felipe Cerchiari, eu cuido dos novos produtos alcoólicos aqui na Ambev. Estou na companhia há 13 anos já, entrei pelo programa de trainee em 2008. A área de inovação na Ambev ela é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, né? Mas mais do que isso, assim, a nossa grande missão é tentar entender para onde o consumidor está indo, para que a gente consiga construir assim o portfólio do futuro, né? Tem um ditado muito legal que no hockey você não pode jogar a bolinha para onde o jogador está, né? Você tem que jogar a bolinha para onde o jogador está indo. Acho que a grande diferença da Ambev para as demais empresas é que a gente tem realmente uma estratégia e uma estrutura voltada para o entendimento das pessoas, né? Dentro do meu time de inovações, por exemplo, a gente é dividido em estruturas que estão baseadas no para onde o consumidor está indo. A gente tem 7 hipóteses diferentes para onde o consumidor está indo no futuro. E todos os produtos que a gente está desenvolvendo, eles seguem essa lógica. Eu acho que até mais legal do que isso, né, do que o desenvolvimento dos produtos, a Ambev tem esse entendimento das pessoas em si. Então, por exemplo, a gente acabou de, estamos ainda vivendo uma fase super dura de pandemia. Durante esse momento, a gente não estava pensando somente nos lançamentos do futuro, de como é que as pessoas iam se transformar aqui, mas sim nas necessidades que as pessoas estavam vivendo nesse momento. Foi daí que surgiu, por exemplo, ideias como o álcool em gel, que a gente fez mais de 1,5 milhão de doses para doar, enquanto a gente sabia que ia faltar isso nos hospitais, porque a gente estava vendo o que estava acontecendo na China. Foi daí que a gente teve a ideia de construir um hospital e a gente fez isso em 20 dias. Criou-se 100 leitos e depois em mais 14 dias você terminou a ampliação e esse hospital acabou virando o maior centro de tratamento de Covid do Brasil. Foi daí a ideia de transformar nossos pets em máscaras de proteção, no momento também que a gente sabia que ia faltar isso no Brasil, sempre para doação, porque era o que o consumidor estava precisando naquele momento. E a partir daí, quando você consegue criar essa conexão, você também pode ir pensando no portfólio do futuro. Durante esse momento, por exemplo, surgiu uma das maiores inovações da história da Ambev, que foi a Brahma Duplo Malte. Ela teve 6 meses de planejamento, mas depois que ela foi para a rua, em menos de um ano, ela já tinha virado a 4ª maior cerveja da Ambev. Assim, é uma velocidade de execução muito importante, com uma musculatura muito legal, em uma empresa que é voltada para as pessoas e para a execução. Para trabalhar com inovação, é muito importante que esse profissional goste de pessoas, né? Porque a gente está aqui para representar a sociedade, para onde as pessoas estão indo, para onde os interesses estão indo no futuro. E para conseguir fazer isso, é muito importante que a sociedade esteja representada dentro do nosso time, né? Para você conseguir pegar essas nuances, você conseguir captar essas coisas que só o seu histórico te traz. Então, por exemplo, pessoas de sexos diferentes, de interesses diferentes, origens, formações, tudo isso ajuda a formar essa inteligência coletiva. E é muito interessante que dentro da inovação você não tem assim um grande líder que fala o que você tem que fazer e todo mundo vai seguir. Você vai construindo a colaboração, vai construindo a inteligência da área para você conseguir construir o seu plano futuro. Então, para exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando para vocês, dentro do meu time hoje eu tenho profissionais que formaram em engenharia, em administração, engenharia de alimentos, tem gente que veio de fora. É um conjunto de experiências que ajuda a gente a formar as nossas hipóteses. Eu mesmo, eu comecei na Ambev pela área de vendas, eu fiquei 4 anos na área de vendas. Durante esse processo eu tive a chance de trabalhar no mercado de Recife, de Salvador, do interior de Pernambuco. O coletivo de experiências que eu tive ali certamente influencia hoje a estratégia de para onde a companhia está indo. Muita gente acha que trabalhar com inovação é você sentar numa mesa e você ficar ali desenhando, criando os produtos do futuro. Mas trabalhar com inovação, no final das contas, são 3 coisas, né? É a junção de arte, ciência e disciplina. Para você conseguir entender bem as tendências, para você conseguir entender o trajeto do consumidor, por que umas pessoas adotam umas tendências e outras não, a velocidade em que as pessoas estão mudando. Então tem muita ciência para você entender isso. A disciplina, para você conseguir fazer disso um processo. E no final das contas, não é sobre você estar certo a maior parte do tempo possível. É sobre você conseguir, através da experimentação, através do erro, manter essa conversa com as pessoas e ajustar os seus planos. E aí vem a arte no final das contas, que é como é que você vai
criar sim os produtos. Aí você tem a ideação, você tem os protótipos, você tem o desenho dos argumentos para você criar sim esses produtos. A junção dessas três coisas forma um bom profissional de inovação. Para falar um pouquinho de portfólio, de criação de produtos do futuro, a gente tem que entender que uma inovação ela tem uma jornada enorme para dar certo. Você imagina que alguém do outro lado da gôndola vai ter que conhecer o que você está fazendo, considerar comprar isso, comprar e gostar do que consumiu, advogar por esse produto para o entorno dela, para que ele tenha chance, e aí manter de linha, ser leal depois a essa inovação. É uma transformação gigante na vida de alguém. Então, para você conseguir fazer produtos que durem, você precisa ter este processo e esse objetivo muito bem definidos desde o começo e passar ao longo dessa jornada toda de arte, disciplina e ciência por todas as etapas para criar esse produto do futuro. E as ideias, elas surgem de todos os lados. Elas surgem dos times, elas surgem da sociedade, elas surgem de outras empresas que inclusive querem criar uma inovação junto com a gente, e o nosso papel é conseguir ter uma escuta muito boa para transformar ideias em produtos. Eu acho que o mais importante dentro de uma estratégia de inovação é você se apaixonar muito mais pelo problema do que pela solução. Essa filosofia, ela já vem desde as startups. O criador do Waze falava muito isso. Quando você está apaixonado pelo problema, você consegue desenvolver várias hipóteses, prototipa essas hipóteses, testa no mercado, vida real, e aí você vai aprender realmente conversando com as pessoas o que funciona, o que não funciona, ou o que tem que ser melhorado até funcionar. É exatamente esse processo que a gente usa aqui na Ambev. A gente tem times dedicados, voltados para problemas e oportunidades específicas do mercado, e a gente faz essas hipóteses e esse teste no mercado até esse produto virar um produto de linha, passando por toda a jornada. Uma das maiores dificuldades da minha área é você conseguir, em meio a tanta possibilidade, afunilar para aqueles produtos que vão ser os produtos que você vai realmente apostar e dar chance deles virarem alguma coisa grande no futuro, né? Esse processo passa por um entendimento muito forte das métricas que você tinha como objetivo antes de lançar. Não vale você lançar e depois ficar arrumando o argumento de por que aquilo está funcionando bem. Você tem que definir antes de lançar, com base nos problemas que você quer endereçar, quais são as métricas pelas quais você vai ser medido, e a partir daí desse acompanhamento decidir se esses projetos vão para frente ou não e como é que você vai priorizá-los. Oi, meu nome é Gabi, eu sou Head de Marketing de Beyond Beer aqui na Ambev, a área responsável por todas as bebidas alcoólicas não cerveja. Estou há 7 anos e meio, sou formada em administração e entrei no programa de trainee GMT. A área de Beyond Beer, ela surge no momento em que a Ambev passa a ser muito mais focada no consumidor. E esse processo começa com a gente mapeando todas as motivações que fazem o consumidor comprar um dos nossos produtos ou dos concorrentes. E aí, entendendo todas essas motivações, quais são as ocasiões, qual o perfil de consumidor diferente em cada uma dessas motivações, a gente consegue criar um portfólio que é muito mais complementar, que é muito mais amplo e que abraça diferentes tipos de ocasiões, motivações e perfis de consumidores também. A Ambev decidiu apostar em outras bebidas além de cerveja quando a gente passou a ser uma companhia mais consumer-centric, mais focada no consumidor, entendendo que o consumidor não quer cerveja o tempo todo ou que nem todo consumidor gosta de cerveja. Então, ao invés da gente tentar convencer o consumidor a gostar de cerveja, a beber cerveja, a gente passou a entregar a ele exatamente o que ele quer, entendendo quais são as necessidades, quais são as ocasiões, entendendo cada tipo de consumidor e qual seria a melhor entrega para ele. O processo de inovação de Beats, ele começa muito antes do que a gente imagina. Beats é uma marca que tem mais de 20 anos de história. Ela nasceu a partir de um festival de música, quando não existia nem festival de música, nem música eletrônica no Brasil. Então, Beats já nasce de uma inovação. E aí, em 2014, a gente relança a marca como uma marca de bebida pronta. Então, ela deixa de ser cerveja e passa a entrar numa nova categoria. Em menos de 6 meses, a gente já era 3 vezes o tamanho da categoria toda.
Então a gente, de fato, criou e desenvolveu uma nova categoria de bebidas aqui no Brasil. Além do volume, que como eu falei, em menos de 6 meses a gente era 3 vezes o tamanho da categoria de bebidas prontas, a gente mede também a penetração, ou seja, se a gente está conseguindo entrar numa base de consumidores que antes não consumia a categoria de cerveja. Então, se a gente está sendo adicional à categoria, né, trazendo novos consumidores para a base de consumidores Ambev. Hoje, além de Beats, a gente tem outras marcas no portfólio de Beyond Beer. Então, a gente entendendo quem que é o consumidor, quais são as necessidades deles, quais são os diferentes grupos de consumidor, a gente consegue criar do zero novas bebidas que atendem exatamente uma motivação ou uma necessidade específica. Então, hoje a gente trabalha com squads, com grupos multifuncionais, sempre pensando em soluções que têm o consumidor super no foco. Então, além de Beats, que é feita para o jovem que quer curtir uma balada à noite, a gente tem Isla, que é para mulheres mais velhas que querem um drink mais levinho para beber. A gente tem Mike's, que é para quem não gosta de cerveja, mas adora um churrasco, um bar, as ocasiões de cerveja. Então, hoje a gente consegue criar soluções completamente diferentes para consumidores diferentes e ocasiões diferentes. Os principais desafios de Beyond Beer são trabalhar com categorias completamente diferentes numa empresa que é historicamente uma cervejaria. Então, muitas vezes, a gente tem que puxar o time interno, puxar o time de vendedores, todo mundo que está discutindo, a olhar o portfólio de bebidas e não só de cerveja, as ocasiões de bebidas e não só ocasiões de cerveja. Então, é um tipo novo de discussão que a gente está tendo aqui na Ambev e é super rico. A gente busca um perfil de profissional que quer quebrar o status quo, né? Então, mais do que a gente lutar por uma parcela de market share, mais do que a gente tentar defender a nossa participação de mercado, a gente está numa área que é para desafiar, que é para criar o novo, que é para criar o que o consumidor às vezes nem sabe que ele quer ainda. Então, a gente precisa de pessoas que estão dispostas a questionar pontos de vista muito bem estabelecidos, a trazer provocações de universos diferentes. Então, a gente busca muito um perfil diverso, idades diferentes, backgrounds, formações diferentes, que vão trazer para a gente insumo para a gente buscar soluções cada vez mais focadas no consumidor.